Vamos começar. 10 conselhos. Primeiro conselho. Tenha certeza que nessa vida, em algum momento, você vai ou se frustrar ou fracassar. Pô, Tiago, você falou que ia me ajudar e você está dando uma má notícia? Quando você tem a certeza que fracasso e frustração já faz parte da caminhada, você não tem mais medo porque você sabe que é certo. A maioria das pessoas acham mesmo, não sei por que elas acham isso, porque está escrito na sabedoria milenar que no mundo teremos aflições, que o mundo jaz no maligno, está escrito. Está escrito, a Bíblia não erra, mas a gente acha que vai passar ileso por essa vida. Não tem como passar por essa vida ileso, sem problema, sem dor, sem sofrimento. Não tem como. Isso aqui é planeta Terra, meu irmão. Para quem nasceu no Brasil, nasceu ainda no Brasil. E, gente, eu vou te falar, a vida não é fácil, não. Enquanto você, brasileiro, está reclamando, eu acabei de voltar da África uns meses atrás e escutei meus queridos alunos angolanos, moçambicanos, contando histórias mais tristes que a nossa. Então não reclame da tua situação, não. Tem sempre alguém passando um problema pior. Eu lembro que quando eu estava operando do rim, passei uma situação muito difícil com o meu rim há um ano e pouco atrás. Estava operando 2 vezes na mesma semana. E aí eu comecei a fazer uma coisa que Deus odeia. Murmurar. Comecei a reclamar, caramba, já estou uma semana nesse hospital e estou usando esse catéter. Até que eu andando pelo corredor do hospital, indo de uma sala para outra, eu cruzo com uma criancinha de 7 anos, idade do meu filho, carequinha, no último estágio do câncer. Corpo destruído da criança já. Eu olho para ele e falo, Deus me perdoa pela minha reclamação. Enquanto a gente está reclamando do nosso sofrimento, tem gente sofrendo mais do que a gente. Então, quer uma dica para você lutar contra qualquer tipo de medo? Saiba que frustrações, que fracassos fazem parte do caminho. Para eu estar aqui te dando aula hoje, eu já fracassei muitas vezes, em muitas áreas. Já quebrei financeiramente, já tive depressão e ataque de pânico, ou seja, fracassei emocionalmente. Já quase fracassei na família, quase meu casamento acaba anos atrás. Quase eu perco minha vida. E se eu acabasse meu casamento na época que veio uma crise muito forte sobre a gente, eu nem teria os outros filhos que eu tenho, porque eu tenho 4, na época a gente só tinha 2. Então, gente, fracasso faz parte do caminho. Só que a gente entende como fracasso. Se foi só um buraco em que você entrou e saiu e ainda saiu mais forte, foi o meu caso, então não foi um fracasso. Foi uma escola. Foi uma sala de aula, a sala de aula da vida, que te preparou para o que você está vivendo hoje. Mas quando você já sabe que vai passar por isso, você sofre menos, consequentemente, você tem menos medo. Segunda coisa, eu sei que você às vezes é muito produtiva, você tem um temperamento mais forte, tem gente que é assim, mas dê um passo de cada vez. Para você vencer os medos, você não pode estar com pressa. Porque quem está correndo muito não consegue nem identificar os medos, quanto mais vencê-los. Um passo de cada vez. Eu vou entrar no maior desafio da minha vida. Em breve eu vou anunciar para vocês. Um desafio que vai mudar a vida de milhões de pessoas no Brasil. Um desafio que vai mudar a história desse país. Eu vou entrar num desafio, vou comandar esse desafio, que vai ser algo que vai treinar essa geração. Você acha que o medo não tentou bater na minha porta, Wesley? Porque todo desafio causa instabilidade. Você está bem financeiramente, entra num desafio que te desestabiliza financeiramente. Você está bem emocionalmente, você entra num desafio que te afronta no medo, nas inseguranças. Mas se você der um passo de cada vez, onde as pessoas erram, Wesley? Ela entra num desafio e também já entra no problema do outro, já entra no outro desafio aqui, ela arranja muito problema ao mesmo tempo. E aí fica difícil lidar com vários medos. Fica difícil lidar com várias frentes. Um passo de cada vez que esse medo vai cair. Terceira coisa, se conheça bem. Autoconhecimento é obrigatório para quem quer vencer. Quando você se conhece, você já consegue identificar da onde o medo está vindo, quando está vindo, que tipo de medo é. Autoconhecimento é importantíssimo. Tem que se conhecer. Quarta coisa, evite
enxergar uma falha, ver um erro como o fim de tudo. Tem gente que está só num erro e acha que é o fim do mundo, fundo do poço. Calma! Erros são erros, falhas são falhas. Fundo do poço é fundo do poço, não confunda. De ambas as situações você consegue sair, mas tem gente que só está numa fase difícil e está achando que acabou tudo. Calma! Esperança! Não tem como combater o medo sem esperança. Está numa situação difícil? Declara, vou sair disso. Esperança, positividade. Quinta coisa, toda vez que o medo bater na tua porta, toda vez que o medo disser que não vai conseguir, que a insegurança vier, lembre-se de tudo que você conquistou até hoje. Eu vou entrar nesse desafio, Erle. Em breve eu vou anunciar para todo mundo. O medo tentou entrar no meu coração. Sabe o que Deus me lembrou? Até onde eu te trouxe? Da onde você saiu? Eu te trouxe até aqui e não posso continuar com você? Eu já fiz tanto milagre, tanta coisa difícil já aconteceu na tua vida, você acha que isso é um desafio mesmo? Gente, lembre-se de tudo que você conquistou, de tudo que Deus te deu. Deus não falhou contigo até hoje, não vai falhar no futuro. 6. Cancele as comparações. Para você ser cheio de medo, basta começar a se comparar. Quando você tira os olhos dos outros e foca na tua realidade, você evita as comparações e combate o medo. 7. Muito difícil isso aqui. Aprenda a compartilhar com pessoas de confiança aquilo que você está sentindo. Quando você sente medo, você tem alguém para compartilhar sobre o seu medo? Quando você se sente inseguro, insegura, quando você está se sentindo angustiado, abatida por alguma situação, você tem com quem compartilhar, porque compartilhar o que se está sentindo é um grande gatilho mental para combater o medo. Lutar contra o medo sozinho é muito mais difícil, pessoal. Você precisa ter pessoas, no livro Especialista em Pessoas, eu chamo isso de amigos íntimos, tá aqui, ó. Você precisa ter amigos íntimos para você poder compartilhar o teu coração. Nem que seja uma pessoa só, porque eu sei que é difícil achar amigo íntimo. Aqui eu te explico o que é um amigo íntimo e como você pode construir uma amizade íntima. Tá aqui. Não deixa de ler esse livro. E aí, você vai ter com quem compartilhar o que está sentindo. 8. Ressignifique o seu passado. Passado é passado, não dá para mudar o passado, então só dá para ressignificar. Não adianta sofrer pelo que passou. Coloca um novo significado nisso que passou e foca no futuro. 9. Pratique a fé. Gente, ó, qual é a câmera? Você que é o líder das câmeras, essa aqui? Quero mandar uma mensagem pro povo. Então, é aquela ali, ó, Erle? Então tá bom. Então. É o que eu tive que falar, quero mandar uma mensagem para você entender que o Erle é o líder das câmeras agora. Ele está comandando. 9. Pratique a fé. Você nunca vai vencer o medo sem fé. Nunca você vai passar por essa vida pisoteando seus medos se não aumentar sua fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quanto mais pregação você escuta, quanto mais Café com Destino você escuta, quanto mais a Bíblia você lê, mais fé você tem, menos medo você sente. Última dica, último conselho para vencer os seus medos. Tenha mentores que te orientem. Orientação, né? Em inglês tem uma palavra bonita chamada guidance, né? Você ser guiado, você ser orientado, você ser instruído, baixa os seus níveis de medo, porque você começa a entender que outra pessoa está visualizando também que é possível, que dá. Entenda que está chegando a hora de você enterrar seus medos e alimentar a sua fé. Se essa aula está valendo a pena, se essa semana de combate aos medos está valendo a pena, coloca aqui nos comentários, Thiago, está valendo a pena. Eu quero ler, declara, está valendo a pena e eu vou vencer meus medos. Declara agora nos comentários, está valendo a pena e eu vou vencer os meus medos. Declara, eu vou vencer os meus medos. Declara com força, eu vou vencer os meus medos. Escreve isso nos comentários. Tem muito poder nas nossas palavras.